No segundo anterior, eu expliquei para vocês o que é o Design Thinking. Nesse, eu vou falar sobre a metodologia ágil. E por que eu estou fazendo isso? Porque novos tempos exigem que as empresas sejam extremamente inovadoras. E você tem que entender disso. Vem comigo que eu te explico. Segundou, sou Érica Linhares, aquela que gosta de gente, educa e cuida de gente. Após definir uma ideia através do Design Thinking, é o ágil que tira os empecilhos do caminho para que isso se concretize. E é através dessa combinação que é possível definir caminhos mais assertivos. A metodologia ágil nada mais é que um conjunto de técnicas e práticas que te oferecem mais rapidez, eficiência e flexibilidade. Ela nasce com o objetivo inicial de agilizar o desenvolvimento de softwares, mas isso já se espalhou. E hoje ela revoluciona a gestão de empresas em todas as áreas. A metodologia ágil torna os processos mais simples, as dinâmicas mais interativas, da concepção da ideia até a sua implementação. Esse método estimula 1. O desenvolvimento incremental, ou seja, melhoria contínua. A cooperação entre equipe e cliente, que é aquele ciclo de feedback constante. Entregas rápidas e de alta qualidade. A flexibilidade de escopo do projeto. Saber que você vai construir e pode ser que tenha que desconstruir, tenha que mudar os caminhos. A criação de valor progressiva e de acordo com as necessidades do cliente. Ao alto nível de inovação e adaptação às mudanças. Existem vários tipos de metodologias ágeis, como o Kanban e o Scrum. O Kanban, por exemplo, tem como objetivo fornecer uma visão geral de todos os processos, através de checklist. Nele, uma tarefa não pode ter continuidade sem que a anterior tenha sido concluída. Para isso, o gestor tem que montar um mapa visual sobre os processos e deve ser seguido pela equipe. Sua estrutura é simples, são 3 fases: a fazer, em execução e finalizado. São 5 passos para colocar essa metodologia em prática. A análise, identificação dos principais problemas dos processos, produtos, serviços. A definição, estudo para entender as principais atividades e quais as mais adequadas para execução. Planejamento, organização clara das etapas para a implementação e a comunicação eficiente para a equipe. Prática, é o momento da execução. Vamos colocar em prática o modelo escolhido. E o acompanhamento, ficar monitorando o resultado para que, se surgir possíveis ajustes, a gente possa fazer. Deu para entender? Deu para ter uma noção do que é a metodologia ágil e um dos seus métodos? Quis dar o exemplo, porque eu não tenho a menor pretensão de, nesse vídeo, fazer você entender tudo sobre a metodologia ágil e nem no outro sobre Design Thinking, mas eu tenho a pretensão de fazer você entender o conceito, o quanto é importante e o tanto que você tem que estar preparado para esses novos tempos. Eu falei e expliquei o Design Thinking no vídeo do segundo anterior. Quem não assistiu, assista. Você precisa conhecer esses métodos. Mas, Érica, por que você está falando dessas metodologias aqui? Porque pode ser que a sua empresa compre essas metodologias. Porque eles preparam as empresas para uma inovação mais rápida, mais assertiva e mais econômica. E você tem que ter o mínimo de conhecimento do que são elas e preparar a sua mente para ter uma mente inovadora, para ter uma mentalidade progressiva, para estar preparado para poder fazer gestão dela. A inovação sempre foi um fator importante na sua vida e na vida das empresas. Sempre foi imperativo. E hoje, após a pandemia, passa a ser uma questão de sobrevivência. Muitas empresas tiveram que fazer coisas que não fariam nem daqui a 3 anos, em meses. Não é mais uma opção. Você tem que ser uma pessoa inovadora. E por que a gente não fazia isso antes? Porque não tinha um problema real. Porque a gente procrastina. A gente só faz as coisas quando a gente sabe que é vital. Então as empresas procrastinaram e elas vão atrás de métodos como Design Thinking, como ágil, e você não procrastine. Desenvolva a sua mentalidade. Desenvolva os seus comportamentos, as suas habilidades. Por favor. Para inovar e adaptar mais rápido as mudanças, não é fácil. Não é fácil ser uma empresa inovadora. É preciso. Tem que ter um ambiente propício,
ferramentas, métodos como esses que eu já expliquei para vocês, mas principalmente pessoas com habilidades comportamentais desenvolvidas, pois são elas que vão conduzir os métodos, as ferramentas e criar um ambiente propício à inovação. O processo da inovação é algo extenso e muito difícil. É preciso ter pessoas preparadas. Além de métodos e ferramentas, precisa ter uma empresa com atitude inovadora. De nada adianta entregar essa metodologia na mão de pessoas que não têm a menor atitude para gerenciá-la. Concluindo, quer ser um profissional, líder ou uma empresa inovadora preparada para os novos tempos? Crie ambientes e metodologias que desenvolvam um pensamento, ao invés de inibi-lo. Os funcionários são contratados para pensar, analisar, contribuir e não para agir como robôs, não para serem simples executores. Castrar o pensamento de uma equipe é um erro fatal que muitas empresas e líderes ainda cometem. A inteligência coletiva é soberana, as ideias se complementam. Deixa fluir, escute as pessoas, não coíba, depois selecione as melhores. E é por isso que eu dei exemplos de ferramentas aqui, porque é importante ter ambiente inovador, ferramentas, metodologias, e eu dei algumas dicas de 2 metodologias que eu acredito muito, mas acima de tudo, quem irá administrar essas metodologias? Quem vai criar um ambiente inovador? São as pessoas. Seja você uma pessoa inovadora e é completamente possível nos transformar nessa pessoa. Vamos juntos? Vem comigo. Gostaram? Se gostaram do vídeo, dá like. Se tem alguma dúvida nessas 2 metodologias, coloca aí. Eu vou fazer questão de te responder. Volto a repetir, não tenho aqui a pretensão de dar aula nessas metodologias, mas de dar para vocês um primeiro entendimento do que elas são, para quando vocês se depararem com ela no seu mercado de trabalho, não ser uma coisa que você nunca nem ouviu falar. Espero que eu tenha contribuído. Beijo! Segundou! Afinal, trabalhar é bom demais.